Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje a intenção desse daqui é da gente começar a trabalhar com o assunto de vendas e negociação. Quem me acompanha sabe que eu trago muitos simulados aqui dessa matéria, mas até então eu não tinha gravado aulas ainda e vocês vinham me cobrando, né, justamente por isso, para mim postar um pouco sobre esse conteúdo em forma de aulas também. Então esse vídeo vai ser um teste, tá? Eu vou abordar já o comecinho ali do edital de vendas e negociação e de acordo com a resposta de vocês, aí se vocês entendem que eu realmente devo continuar com esse conteúdo, então sim, eu pretendo aí trazer mais aulas. E como é que eu avalio isso? Pela quantidade de likes do vídeo, né? Geralmente aqueles vídeos que tem mais like, eu entendo que é o conteúdo que vocês querem que eu traga. Então eu sempre priorizei, por exemplo, os simulados, porque a resposta de vocês nele é bem grande. Então, se vocês quiserem que eu continue trazendo esses assuntos aqui de venda e negociação, por favor, deixem um like nos vídeos ou comentem aí também. Tá, e Renan, como é que eu acho essas aulas aqui de vendas e negociação? Porque no teu canal tem uma série aí, tem muitos vídeos, né, relacionados ao Banco do Brasil. Então, no link desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo aqui, tem um link que vai diretamente para uma playlist que tem todo o conteúdo de vendas e negociação. Aí é só vocês salvarem essa playlist, eu mostro aí no vídeo como é que vocês fazem isso, tá? Vocês salvem essa playlist e basta seguir a sequência dos vídeos ali que eu vou colocar de acordo com o edital. E assim vocês vão conseguir então pegar bem essa matéria, tá? E além disso, a ideia é eu fazer as postagens dessas aulas aqui todos os dias, ali por volta das 8 da noite, que é o horário que eu sempre costumo postar. Sim, todos os dias, porque vocês sabem que as minhas aulas elas são mais curtas, né? Eu sempre abordo um conteúdo por vídeo e assim eu vou pro próximo. O pessoal também gosta desse modelo aí, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem que eu continue, não esqueça de dar o like, comentar aí também o que vocês acham do horário. Então vamos lá, vendas e negociação, concurso Banco do Brasil. Lá no edital de vocês o que tem é esse conteúdo aqui, tá? Começa com noções de estratégia empresarial e daí ele segmenta, né, análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade, posicionamento, segmentação de mercado e assim vai, né, até a gente chegar aqui no final com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Como eu disse, eu não sei se mesmo que a resposta aí seja positiva de vocês, não sei se eu vou conseguir abordar todos esses temas aqui, mas eu vou dar prioridade nesses primeiros aqui que geralmente, quando vem aí de vendas e negociação, é o que mais cai, tá? Então a gente vai focar nisso. A dificuldade de estudar essa matéria aqui de vendas e negociação é que a gente sabe que, até comentei isso em simulados, né, que não existe algo fixo, algo concreto que sempre a banca vai se basear naquilo ali para elaborar as questões. Não tem um autor ali que seja ele, o único autor que fala sobre aquele tema. Não, a gente tem diferentes visões e infelizmente, como a banca ela não coloca uma bibliografia, ela pode cobrar aí teoricamente, né, qualquer um desses autores que falam sobre os temas que estão aqui. Então essa é a dificuldade de estudar essa matéria. É muito ampla e teoricamente, né, pode cair bastante coisa na prova de vocês. Não tem como a gente abordar todos os pontos que estão aqui no edital. Mas eu vou tentar trabalhar ao máximo, tá? Cada um desses pontos aqui, trazendo visões de diferentes autores, para a gente tentar consolidar e conseguir resolver na prova. Aliado, é claro, né, como sempre, o que eu faço no material de hoje, por exemplo, no final das aulas, tem questões sobre o que a gente acabou de ver que já caíram em prova. Então vocês sabem como que a banca, não só a banca, a Sesma Rio, do concurso de vocês, mas também como outras bancas, elas gostam de cobrar esse tema. E querendo ou não, daqui a pouco não caiu na Sesma Rio, mas caiu na FCC, por exemplo, né, em outra matéria, pode ser que a Sesma Rio, ela olhe para esse tipo de questão e elabore uma parecida. Então por isso é importante diversificar um pouquinho, tá? Porque se a gente for resolver todas as questões da Sesma Rio, logo a gente vai ficar sem questões, né? Porque também não tem tantas assim. Então, todo material aí que eu trago, eu também vou trazer sempre as questões ao final aí pra gente treinar um pouquinho. O pessoal gosta bastante, faço isso lá em Conhecimentos Bancários, tá? E detalhe, Conhecimentos Bancários, né, tá completo. Toda a playlist lá de Conhecimentos Bancários já deixei pra vocês, é só vocês acessarem, tá? Tem, sim, muitos vídeos que eu começo falando sobre o Banrisul, mas o conteúdo é o mesmo para o concurso do Banco do Brasil. Então, vocês só descartam o início, eu estou dizendo que vai ser um vídeo para o concurso do Banrisul, que o restante da matéria é exatamente o que vocês precisam. Tem o vídeo, tem as questões e é só vocês pegarem lá o material. Tá bom? Então é isso que está no edital de vocês, da parte de vendas e negociação. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre estratégia empresarial, tá? E qual que é a importância dessa matéria? Daí tá aqui, lá no edital de vocês, tá? A gente tem essa seguinte divisão de matérias,
E vendas e negociação está aqui, dentro de conhecimentos específicos. São 15 questões, 1,5 ponto para cada questão, dá um total de 22,5, que representa 22,5% da prova. Tá? Então, junto aqui com informática, é a questão que tem maior representatividade. Então, tem que ir bem nessa matéria para, consequentemente, também ir bem na prova. Tá? Tem ainda a redação que vale 100 pontos, mas a redação ela é apenas eliminatória, ela não é classificatória. Então vamos começar a falar sobre o tema de hoje, ali dentro de noções de estratégia empresarial. E para isso, né, quando a gente fala de estratégia empresarial, esse é um conceito que ele está muito ligado com planejamento empresarial, planejamento estratégico. Então, não tem como a gente estudar nessa parte sem falar de planejamento estratégico. Tá? Mas antes de chegar no planejamento estratégico, a gente vai conceituar o que é estratégia, o que é planejamento, e depois a gente vai começar a juntar esses dois conceitos para então a gente conseguir avançar na matéria. E quando a gente está estudando aqui essa matéria de vendas e negociação, a gente vai ter que se colocar na ótica de uma empresa. A gente muitas vezes, né, vou colocar a minha realidade, muitas vezes a gente se imagina como cliente de uma instituição, de uma empresa. Mas agora, para essa matéria, a gente vai ter que começar a se colocar sob a outra ótica, né? O lado contrário, a gente vai ter que se colocar sob a ótica de uma empresa, tá bom? Então, vamos aí pelo conceito de estratégia. O que é? Estratégia é uma palavra com origem no termo grego estratégia, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico, utilizada inicialmente para o contexto militar. Sim, a estratégia, né? A palavra estratégia ela era muito usada lá na Grécia justamente no contexto militar, né? Era o que os generais lá utilizavam para vencer, ou então, né, quando não dava certo, era quando eles perdiam a guerra. Então os generais que tinham uma melhor estratégia eram aqueles que saíam vitoriosos. Então percebam que essa ideia de estratégia é uma ideia de colocar algo em ação, né? Definir um objetivo e então determinar o que vai ser seguido para se chegar lá. Olha só, segundo o dicionário Aurélio, estratégia é a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos. Então, vamos traduzir isso daqui. Vamos pensar o seguinte, a gente está estudando para a prova do concurso do Banco do Brasil. Qual que é o nosso objetivo final? O nosso objetivo final é ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. Esse a gente até pode considerar como um problema, né? O problema é o que a gente está buscando ali, é essa aprovação no Banco do Brasil. Bom, para se chegar na aprovação do Banco do Brasil, a gente tem que elaborar uma estratégia, né? A gente vai ter que definir, que a gente vai ter que estudar, que a gente vai ter que revisar a matéria, que a gente vai ter que resolver questões. Então a estratégia, ela trata desse plano das coisas que a gente vai ter que fazer para se chegar em um objetivo específico. Nesse caso, nesse exemplo aí que eu dei para vocês, ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. A gente pode inclusive dizer que a estratégia, ela nasce de um problema, né? O problema, nesse caso, é justamente a gente conseguir a aprovação no concurso. Tá? De estratégia é tranquilo, agora a gente vai para o planejamento, que na verdade, se a gente for parar para pensar, são dois termos bem similares, né? Inclusive a gente às vezes troca um pelo outro como se fossem sinônimos, mas tem uma certa diferença, tá? Olha só, planejamento se trata do ato ou efeito de planejar, beleza? Ele consiste em uma série de preparativos para a realização de uma tarefa ou trabalho. Quando se planeja, o que se faz é buscar caminhos para se construir um trajeto adequado para algo. Até aqui é bem semelhante, né? Outra definição aqui, trata-se da função que estabelece os objetivos e define os meios. E isso daqui começa a ficar importante, tá? Define os meios, recursos e tarefas, né, dentro aqui dos meios, necessários para alcançar esses objetivos. Em outras palavras, o planejamento define o que deve ser feito, objetivos, e como deve ser feito, os planos, tá? Então, é assim, a gente definiu o que a gente quer passar no concurso do Banco do Brasil. A gente elaborou uma estratégia, onde que eu vou ter que estudar, onde que eu vou ter que revisar questões, onde eu vou ter que revisar o que eu estudei e resolver questões. Então essa é a estratégia, né, para ser aprovado no Banco do Brasil. Mas agora eu vou ter que fazer um planejamento, né? Eu já sei que eu vou ter que estudar, mas quantas horas eu vou ter que estudar por dia, né? Quantas questões eu vou ter que resolver daqui até o dia da prova? A cada quantos dias eu vou ter que revisar o material? Bom, estabelecer os meios de como fazer o que foi definido na estratégia, isso cabe ao planejamento. Então percebam, né, de novo, vamos reforçar essa ideia. A estratégia, ela nasce de um problema. O planejamento, ele nasce de uma estratégia.
A estratégia, por si só, sem planejamento, é apenas um ideal, tá? E por outro lado, o planejamento sem uma estratégia é só um método, tá? Então, apesar da gente usar aqui como semelhanças, planejamento e estratégia, percebam que são duas ideias um pouquinho diferentes. E claro, isso é importante, né, para a gente começar a trabalhar a ideia de planejamento e estratégia, porque percebam que a gente está juntando exatamente os dois termos, estratégia e planejamento. Só que daí a gente começa a entrar então numa visão de empresa, uma visão de organização. Aqui eu só trouxe os conceitos para vocês entenderem que a estratégia é mais ampla, né? A gente toma essa ideia de como vai, da onde a gente quer chegar e o que a gente tem que fazer, e no planejamento a gente define exatamente o que a gente tem que fazer. É o método para se chegar no objetivo, tá? Então, vamos agora para o âmbito das empresas, tá? Estratégia empresarial. Em um contexto empresarial, a estratégia serve para estabelecer a direção que uma determinada organização deve seguir para alcançar seus objetivos almejados. Até aí, tranquilo, né? O que a gente viu ali no conceito de estratégia, isso aqui aplicado aos objetivos de uma empresa. Não sou eu agora que quero passar no concurso público. Pode ser, por exemplo, o Banco do Brasil que quer realizar um concurso público. Esse vai ser seu objetivo. Aliás, até a gente podia pensar assim, né? Pode ser o Banco do Brasil querendo contratar mais empregados. E para isso ele vai ter que fazer um concurso. Então, a gente começa a olhar para a ótica da instituição quando a gente fala em estratégia empresarial. Para isso são levados em consideração, isso aqui é importante, tá? Cenários externos. E daí o que a gente tem nos cenários externos? A gente tem concorrência, tendência de mercado, economia, política, fatores sociais, entre outros tantos, né? Cenário externo é tudo que está de fora do alcance da empresa, aquilo que ela não consegue controlar. A gente vai estudar, tá, mais em detalhes isso daqui mais para frente. A princípio a gente só está trazendo aqui no conceito de estratégia empresarial para vocês entenderem que tanto o cenário externo quanto também o cenário interno, eles devem ser levados em conta, tá? Aqui, ó, cenários internos, aí, recursos humanos, faturamento, desenvolvimento de produtos e serviços, práticas comerciais. Aqui já está sob o controle da empresa, o que ela consegue controlar, né? Porque é interno à empresa. Então, tanto um quanto o outro tem que ser levados em conta na estratégia empresarial. Em resumo, portanto, podemos dizer que um plano de gestão estratégica precisa levar em consideração o que é um plano de gestão estratégica, né? Que a gente está falando, de novo, em estratégia empresarial. Tem que levar em conta análise de forças e fraquezas internas e externas, formulação de planos de ação, execução de planos de ação e avaliação dos planos. Porque não basta apenas a gente formular um plano e executar o plano. A gente também tem que avaliar para ver se aquilo que se está fazendo de maneira assertiva, né? Se a gente está conseguindo alcançar aquilo que a gente busca. Então, isso daqui tem que ser levado em conta na gestão estratégica, tá? Bom, a gente viu aqui a estratégia em âmbito empresarial, mas existem, e isso é importante, diferentes tipos de estratégia que uma empresa pode adotar. De acordo com a sua posição no mercado, de acordo com o momento da empresa, ela pode determinar diferentes tipos de estratégia. Vamos ver quais são e os que aparecem em prova, né? Porque isso aqui cai e vocês vão ver aí ao final do material que sim. Além disso, a empresa pode definir diferentes tipos de estratégia, tais como estratégia de crescimento, de desenvolvimento, de manutenção e ainda também a estratégia de sobrevivência. Começando aqui pela de crescimento. As estratégias empresariais de crescimento são aquelas voltadas ao aumento da capacidade produtiva, aumento do lucro, vendas e participação de mercado. A empresa aqui está preocupada em crescer, né? Como não poderia ser diferente. E para isso, ela vai aumentar a sua capacidade produtiva, ela quer aumentar o seu lucro, suas vendas, sua participação no mercado. O foco é aproveitar situações favoráveis da área de atuação da empresa e transformá-las em oportunidades de negócio e aumento do valor de empresa. Tá? Quais são exemplos aqui de estratégias de crescimento? Inovação. A empresa ela pode começar a desenvolver novos produtos que até então ela não desenvolvia. Dessa forma, né, ela vai conseguir daqui a pouco expandir a sua participação no mercado. Tal como está aqui, ela vai conseguir aumentar as suas vendas, ela vai conseguir aumentar seus lucros. Né? E isso, claro, né, desenvolvendo novos produtos que ela ainda não atua. É uma prática aqui de inovação. Ainda, internacionalização. Daqui a pouco essa empresa ela trabalha só em âmbito nacional. Se ela começar a desenvolver seus produtos
para o âmbito internacional, ela também vai conseguir aumentar, né, suas vendas, seu lucro, sua participação no mercado, assim como a gente viu. Joint venture quer dizer que essa empresa aqui vai fazer uma aliança com outras empresas por um tempo determinado, né, para que elas atuem juntas em um determinado segmento do mercado, também justamente trazendo essa ideia aqui de crescimento, né, expandir os seus negócios. E ainda a expansão também, que vai nesse sentido, só que agora a gente está falando da empresa individualmente, a gente não está falando aqui de uma aliança que nem no Joint Venture. Então, isso, tá? De estratégia de crescimento, lembre-se desses exemplos aqui, porque são eles que caem em prova. E claro, né, saber que a empresa ela está aumentando, está desenvolvendo novos produtos. Estratégia de desenvolvimento. Nesse caso, há predominância de pontos fortes, ambiente favorável e oportunidades. A partir desses aspectos, o executivo procura desenvolver sua empresa. Esse desenvolvimento pode ocorrer em duas direções: a busca de novos mercados e novos clientes e a busca por tecnologia. Daí são exemplos aqui de estratégia de desenvolvimento. Desenvolvimento, né, e diversificação. Aqui, a estratégia de desenvolvimento, se a gente lê aqui o que está escrito, ela é bem semelhante à estratégia de crescimento. E aí, como é que a gente faz para acertar na prova, né, se as duas são bem semelhantes? Pessoal, quando isso aqui cai em prova, pelo menos nas questões que eu vi, eles gostam de pedir aqui sobre a diversificação, né, que é quando a empresa está diversificando, é uma estratégia de desenvolvimento. As duas são parecidas, de desenvolvimento e de crescimento, mas eu entendo até aqui que desenvolvimento seria desenvolver melhor os produtos que a empresa já tem. Mas, de novo, é bem semelhante um conceito com o outro, então acho até difícil eles cobrarem os dois na mesma questão de prova, porque é muito fácil alguém interpretar de uma maneira errada, querer entrar com recurso e tudo mais, mas são conceitos semelhantes. Agora, esse daqui é bem diferente, tá? Estratégia de manutenção. A estratégia de manutenção tem por objetivo utilizar os recursos financeiros, humanos e tecnológicos para que a empresa mantenha sua posição em mercado, tá? Grande ponto aí. O foco desse processo é o fortalecimento dos pontos fortes da empresa e pressupõe a minimização dos pontos fracos do negócio. Essa estratégia demanda uma postura mais defensiva e conservadora quanto à forma de utilizar dinheiro. Daí são exemplos aqui de estratégia de manutenção. Estabilidade, tá? Daqui a pouco a empresa ela está passando por uma dificuldade financeira, né? Ela pode parar de tentar expandir, por exemplo. Ela vai se manter estável. A gente tem a especialização ainda, que é quando ela quer focar em um produto específico, né? Ela quer não abrir um leque grande de produção, mas ela quer focar num produto específico, e tem um nicho, que daí é um pouquinho mais além. Além de focar em um produto só, ela quer focar em um nicho específico de uma determinada clientela, né? Ela tá, de novo, as duas ideias aqui, elas trazem essa ideia de especialização, só que aqui no nicho é mais para o público, enquanto que na especialização tem mais a ver com os produtos. O importante é lembrar aqui dos exemplos, tá? Estabilidade, especialização e nicho são estratégias de manutenção, que é quando a empresa ela apenas está tentando manter a posição atual dela no mercado, ela não quer expandir. Então, vamos lá. Estratégia de sobrevivência. Essa estratégia é adotada quando a empresa não tem outra alternativa e se encontra em uma situação inadequada e caótica. A primeira decisão estratégica, nesse caso, é parar os investimentos e reduzir as despesas ao máximo. Essas medidas são tomadas para que a empresa possa se reorganizar com o intuito de alcançar objetivos mais tangíveis no futuro. Então aqui a empresa, além de, a gente pode até fazer uma comparação, né? Na estabilidade aqui na manutenção, ela apenas se mantém. Aqui, além de apenas se manter, ela vai começar a reduzir as despesas, né? Para daqui a pouco sobrar mais dinheiro, porque ela está passando por esses movimentos aqui caóticos, tá? Ela precisa, então, deixar de atuar em alguns mercados. Por isso que ela vai fazer redução de custos e por isso que ela vai fazer desinvestimento, que é quando ela deixa, por exemplo, de produzir um determinado produto, tá? Ou deixa de produzir aí um determinado serviço. Também são diferentes produtos e serviços, vocês sabem a diferença, mas também pode aparecer assim em prova. E redução de custos, justamente que ela vai começar a fazer uma análise aí do que se pode reduzir, né, que não vai atrapalhar ali a atividade dela, porque nesse momento ela quer apenas sobreviver, né, tá fazendo o máximo possível aí para sobreviver. Bom, vimos aí então o conceito de estratégia, vimos o conceito de planejamento
Vimos a estratégia no âmbito empresarial e aí a gente chega no tal do planejamento estratégico, que é quando a gente junta os dois conceitos. Então a gente já viu que a estratégia é justamente aquela ideia de ter o objetivo definido e a gente começar a elencar o que a gente vai fazer. E no planejamento é como que a gente vai fazer essas coisas aqui para chegar no resultado. Quando a gente junta o planejamento estratégico, a gente tem justamente isso, né? Que é a empresa, além de definir a estratégia, ela também vai definir como é que ela vai fazer para chegar lá naquele objetivo. Quais vai ser as participações de cada um, né, nesse processo aí, dos funcionários, da alta administração, enfim, de todo o ambiente interno ali da empresa para chegar no resultado. Então vamos ver a definição. Juntando os conceitos de estratégia e planejamento, chegamos no planejamento estratégico, que consiste na estrutura do que precisará ser construído e realizado pelas equipes e por toda a empresa em busca dos objetivos já estipulados, ou seja, em busca da realização das estratégias. O planejamento serve para determinar com antecipação, isso daqui é importante, tá? Com antecipação, as ações que precisam ser feitas para que ocorra de fato a realização de algo, seja uma tarefa, um projeto ou um empreendimento. Então é isso, tá? O planejamento estratégico, percebam que ele antecipa justamente essas decisões aí da empresa que vão acontecer no futuro. Então, a ideia de antecipação está bem ligada com a do planejamento estratégico. A gente vai estudar mais detalhes, tá? Planejamento, porque ele varia aí, né, de acordo com o nível da empresa. A gente tem planejamento tático, operacional, tem aquele que é da alta cúpula. Então, a gente vai trabalhar esse tipo de planejamento aqui mais em detalhe. A ideia aqui da nossa primeira aula era focar mais na estratégia. Lembre-se que está lá noções de estratégia empresarial no edital de vocês. Então a gente viu aí algumas, né, das estratégias que as empresas podem adotar. E agora então a gente vai resolver as questões que já caíram sobre esse tema na prova. Começando aí por uma da própria, né, da Sesgner Hill. Vamos lá. Atualmente a complexidade dos cenários macroeconômicos afeta as organizações empresariais quanto ao seu posicionamento no mercado, a sua estrutura para atendimento às demandas e várias outras atividades que precisam ser realizadas para que a empresa possa ter uma boa perspectiva em relação à competitividade e à sua sobrevivência no mercado. Bom, dado todo esse texto aqui, está aqui o que ela quer. Nessa perspectiva, a função da administração que considera os cenários macroeconômicos para a elaboração das estratégias daí só pode ser, né, com tudo que a gente viu aqui, o planejamento, tá? Então, percebam que nem sempre a definição ela fica bonitinha conforme que a gente viu na aula, porque assim, definição de estratégia, de planejamento, é aquilo que eu falei para vocês, tem diferentes autores que definem de diferentes formas. Então a banca ela pode ir pela definição de um, de outro e tudo mais. Percebam que aqui não ficou bem certinho com o que eu passei ali na aula para vocês agora há pouco, mas não tinha como chegar em outra resposta aqui, eu entendo pelo menos, sem ser planejamento. Por que eu digo isso? Porque a estratégia, eu entendo que é ela que vai levar em conta os cenários externos e internos para a gente determinar o que a gente quer fazer para chegar no objetivo da empresa. Enquanto que o planejamento ele vai colocar no papel aquilo que deve ser feito, quem que deve fazer e tudo mais. Mas percebam que, de novo, né, caem como se fossem sinônimos. Então, de novo, nessa perspectiva, a função da administração que considera cenários macroeconômicos para elaboração das estratégias, tá? Eu colocaria aqui que tá para, em vez de elaboração das estratégias, ficaria melhor, nessa perspectiva, a função da administração que considera os cenários macroeconômicos para detalhar a estratégia, para cumprir a estratégia, aí acho que fala mais legal, né? Mas enfim, resposta aí, letra E, planejamento. Um dos principais papéis das pessoas que ocupam cargos executivos em uma organização é escolher a estratégia mais adequada, tendo em vista o ambiente, as competências internas e o objetivo estabelecido. Em um ambiente com predominância de ameaças, mas no qual a organização possui uma série de pontos fortes que viabilizam manter a posição conquistada no mercado, a estratégia de manutenção é a mais indicada. São consideradas formas de estratégia de manutenção, exceto a estratégia de... Bom, aí é tranquilo, né? Tem que lembrar que estabilidade, nicho e especialização são todas elas estratégias de manutenção. A única que não é a inovação, tá? Vamos voltar aqui que a gente vai ver exatamente isso daqui. Estratégia de manutenção, as três que a gente viu aqui, enquanto que inovação é uma estratégia de crescimento. Próxima.
é uma estratégia de manutenção de uma organização. A política de redução de custo? Não, essa é uma estratégia de sobrevivência. A procura pelo domínio de um segmento de mercado, ou seja, um nicho, está aí, né? Está se especializando. Então, é uma estratégia de manutenção. O desinvestimento para não sacrificar o todo e manter o negócio original, essa é uma estratégia de sobrevivência. A procura por novos mercados e clientes diferentes dos já conhecidos, é uma estratégia aí que a gente pode tanto entender como de crescimento como de desenvolvimento, mas não de manutenção. Agora fica claro, né, que ele fala que diversificação, a busca pela diversificação, observadas a disponibilidade de recursos e as oportunidades do ambiente. Essa é de desenvolvimento. Executivo, deixa eu ver se eu marquei, né? Marquei. Executivos traçam estratégias de acordo com seu perfil, combinados com os objetivos organizacionais, muitas vezes delineados pelo alto escalão da empresa. A literatura sobre estratégia de produção salienta existir basicamente 3 tipos de estratégia e que são adotadas conforme a situação que a empresa se encontra em determinado momento. São as estratégias de sobrevivência, de manutenção, de crescimento ou de desenvolvimento. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de estratégia de sobrevivência. Daí está aqui na letra A, né? Desinvestimento. Porque de estabilidade, de especialização e de nicho são de manutenção e inovação é de crescimento. As ações características da estratégia de sobrevivência incluem tá aqui também, redução de custos. Lembre, redução de custos e desinvestimento, a gente está falando de sobrevivência. Agora, especialização, na verdade só, né? Manutenção, expansão é crescimento, diversificação, a gente está falando de desenvolvimento. Última, em um cenário classificado como de sobrevivência, a organização deve adotar estratégias de fortalecer seus pontos fortes para aproveitar as oportunidades. Não, né? Nesse caso a gente estaria falando de uma estratégia de desenvolvimento, mas não de sobrevivência. A empresa está desesperada ali para conseguir se manter na ativa e para isso ela vai reduzir custos, para isso ela vai fazer os desinvestimentos necessários para que ela consiga sobreviver. Pessoal, terminamos assim então essa primeira aula aqui de vendas e negociação e conforme aí eu salientei para vocês, né? Se vocês quiserem que eu continue, então apenas me digam aí no feedback de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!